Já passou por algum processo de aluguel de casa ou então de algum imóvel para sua empresa? Está pensando em alugar algum imóvel? Imagino que você tenha tido também algumas dúvidas nesse processo. E se eu te disser que tem uma forma de deixar todo esse processo um pouco mais fácil? E para falar com a gente aqui sobre esse assunto, o doutor Felipe Mata, mais uma vez aqui. Doutor, quando nós estivemos juntos pela última vez, nós falamos sobre contratos de compra e venda de imóveis e como deixar essa relação mais segura. E aí a gente recebeu alguns questionamentos e algumas dúvidas a respeito de contratos de aluguel, que também é um outro assunto que acaba sempre causando um pouco de confusão, um pouco de dor de cabeça para ambas as partes, né? Tanto quem está alugando, dispondo o imóvel, quanto quem está alugando o imóvel, mas não precisa ser sempre assim, não é verdade? Com certeza, Letícia. E para você poder ter uma segurança maior na contratação da locação, é de fundamental importância você identificar quem é realmente o locatário que está se propondo a fazer a locação do seu imóvel, exigindo a documentação como renda mínima necessária, verificação se tem algum tipo de pendência financeira, algum tipo de processo, porque dessa forma você vai identificar e saber exatamente quem é essa pessoa que está indo até você para alugar seu imóvel. Dessa forma você vai conseguir evitar uma série de problemas, além do que, com essa identificação, você vai saber exatamente qual tipo de garantia exigir da pessoa para fazer a locação do seu imóvel. Perfeito, doutor Felipe. E aí você está colocando, né, essa garantia de quem está dispondo do imóvel. E para quem vai alugar, também precisa se preocupar com isso, né? Com certeza, Letícia. Essa segurança para quem vai alugar o imóvel é de fundamental importância verificar a documentação do imóvel para ver se a pessoa que está alocando o imóvel é de fato a proprietária do imóvel, para não ser surpreendido com uma terceira pessoa atribuindo a propriedade por conta de algum tipo de processo judicial. Então, para isso, se você quiser ter esse tipo de segurança do imóvel que você está contratando para a colocação do negócio seu, por exemplo, exija a certidão de ônus do imóvel e, realizando a locação do imóvel, você pode fazer inclusive o registro do contrato de locação diretamente na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Dessa forma você vai garantir que o imóvel estará durante todo o período do contrato sendo utilizado exclusivamente por você. Excelente, doutor Felipe. Bom, e aí fomos lá, alugamos o imóvel, as duas partes tomaram todos os cuidados pertinentes da documentação de verificação, né? Essa documentação inicial. E aí pronto, aluguei o imóvel e a gente tem outras etapas também para trazer segurança nesse processo, porque cabe uma vistoria das condições do imóvel, para quando for acontecer a devolução desse imóvel, né, a gente não ter muitos problemas. E eu também queria que a gente tocasse no assunto, eu já vou me adiantando aqui para a gente não esquecer de falar sobre isso, hein? Sobre os problemas que podem e normalmente aparecem dentro do imóvel, porque a gente sabe que qualquer imóvel está sujeito a isso, uma infiltração numa parede, um problema no piso. Como é que acontecem essas relações, de quem é a responsabilidade? Mas primeiro vamos falar então dessa documentação logo que a gente entra no imóvel. Vistoria é essencial. Vistoria é essencial e algumas imobiliárias e corretoras têm por prática, inclusive, de não dar tanta importância à vistoria inicialmente, mas ao final do contrato estabelecem uma série de coisas que são completamente irreais e que não refletiam exatamente o que o imóvel era. Então, muita atenção para a vistoria inicial que vai ser realizada no imóvel, tirando fotos, vídeos, apontamentos por escrito com assinatura de ambas as partes, encaminhando por e-mail, porque isso ao final dos 3 anos de relação contratual vai te conceder a segurança para você deixar o imóvel nas condições exatas em que você o recebeu. Perfeito, doutor Felipe. E agora sim, quando a gente entrou, pronto, já estou lá dentro do imóvel, está alugado, já estou, né, devidamente instalada nesse imóvel, me aparece uma goteira ou me aparece uma infiltração numa parede. De quem é a responsabilidade? Letícia, há alguns pontos iniciais para se esclarecer esse tipo de responsabilidade. Prioritariamente, a ideia inicial em relação a esse tipo de responsabilidade é que as benfeitorias de manutenção e conservação devem ser realizadas pelo locatário, aquele que está alugando o imóvel. Enquanto que as benfeitorias estruturais e que demandam uma conjuntura maior no imóvel
essas são de responsabilidade do locador do imóvel, porque ela deve fornecer o imóvel em perfeitas condições de uso para quem está locando, né? Então, você identificando dessa forma, você já começa a entender melhor de quem são as responsabilidades. O tipo de goteira, se você pegou o imóvel, não tinha aquele tipo de goteira, então você vai ter que fazer a manutenção para que aquele problema seja sanado. É lógico que se você já pegou com a goteira, você não vai precisar sanar aquele tipo de problema. Mas se você partir dessa premissa de que a manutenção do imóvel deve ser feita pelo proprietário e as benfeitorias estruturais e que agregam maior valor ao imóvel devem ser realizadas pelo proprietário, você vai caminhar bem para você fazer a identificação desse tipo de responsabilidade. Mas, doutor Felipe, ainda tem outras questões importantes também na hora da gente, né, realizar esse contrato. Tem outros apontamentos importantes para serem feitos. Exatamente, Letícia. Hoje em dia, exigir uma garantia com relação ao pagamento da locação é de fundamental importância, porque o mundo está muito dinâmico, você não sabe exatamente para quem você está locando muitas vezes e até mesmo quando você sabe, você não sabe o que vai acontecer financeiramente com aquela pessoa de um tempo em diante. Então, você exigir um fiador com imóvel, uma caução, um título de capitalização também é bem utilizado até hoje. São tipos de garantia básicas para você poder garantir a execução perfeita desse tipo de locação. E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu também queria que a gente falasse sobre o prazo de contrato. Exatamente, Letícia. Muitas pessoas fazem prazo de contrato de locação achando que vai conceder uma maior segurança. Prazo de contratação de 1 ano. Mas só que isso é um grande equívoco, porque a legislação concede garantias muito menores para esse tipo de locação. Porque se porventura a pessoa precisar obter esse imóvel durante o prazo de 1 ano, é possível que ela encontre dificuldades para poder receber o imóvel, pois a lei garante que o prazo de locação superior a 30 meses tem uma série de regalias maiores do que o prazo de locação inferior a 30 meses. Se você precisar usar para uso próprio e tiver feito a locação por prazo inferior a 30 meses, dificilmente você vai conseguir legalmente obter a posse desse imóvel. Ao passo que, se você precisar nesse contrato de 30 meses, você consegue fazer a retomada do imóvel para uso próprio. Então, tem uma série de regalias muito maiores que as pessoas devem se atentar. E elas acham que fazendo o contrato de 1 ano vão estar garantidas nesse 1 ano, mas só que isso é uma falsa impressão que não tem amparo legal. E olha só que interessante, né? E aí por isso que eu sempre reforço a importância de você ter um profissional especializado nesse assunto. São muitos detalhes, né, que precisam ser, que a gente precisa estar atento, né, numa relação de aluguel de imóveis. Doutor Felipe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui e disponibilidade. E eu quero lembrar você que está aí assistindo o nosso vídeo que, se você quiser conhecer mais sobre esse universo da construção civil, é só acompanhar a gente lá na nossa plataforma Constrói AS no Folha Vitória. E lá você encontra muita informação, muita dica e muito conteúdo bacana para você acompanhar. Eu estou te esperando lá.